Atualmente, o Popó, que dispensa apresentações, fez uma entrevista com o Whindersson Nunes em seu canal. Falaram sobre vários assuntos, mas um dos que nos chama a atenção é como explicar o talento desse homem que saiu da pobreza extrema e conseguiu 4 títulos mundiais de boxe. Como explicar uma criança pobre que teve um pai alcoólatra que batia na mãe, sem recursos, conseguir ter um sucesso mundial, sendo a pessoa número 1 do mundo em uma modalidade esportiva super competitiva? Sendo um ponto que tanto o Popó quanto o Whindersson Nunes têm em comum, que é um passado difícil, mas um futuro de sucesso, indo na contramão do senso comum que por vezes imagina que a única maneira de ser bem-sucedido é tendo uma infância de ouro e o apoio de todo mundo. Primeiramente, devemos fazer um aviso. Nós, do Hoje na Psicologia, achamos muito errado as pessoas romantizarem o sofrimento humano através de casos de sucesso. Por exemplo, pegar o sujeito que passa fome vendendo água no trânsito e romantizar o sofrimento e a necessidade dele como o empreendedorismo, ou pegar um homem de sucesso que foi negligenciado na infância e romantizar isso. Sofrimento é sofrimento, não romance. O nosso objetivo aqui não é esse de romantizar o sofrimento, mas sim compreender melhor como que algumas pessoas podem conseguir ter sucesso apesar das adversidades. Lembrando que não existe regra de ouro que se aplique a todos. A humanidade é bem complexa, bem mais complexa que qualquer vídeo do YouTube, diferente do que diz o empreendedor de sucesso ou o autor de autoajuda ou coaching de sucesso. Mas então, o Popó ele não teve uma infância fácil. O pai dele era alcoólatra, batia na mãe, mãe essa que trabalhava o dia inteiro fazendo faxina com 5 filhos, sendo ele o caçula. A mãe dele fazia faxina o dia inteiro, muitas vezes não tinha dinheiro para o almoço, mas de noite ela chegava com dinheiro para a janta. Segundo ele, na entrevista, ele ainda morava em um bairro pobre, com muita droga, uma vizinhança que adorava confusão. Desde o começo, ele já falava: "Eu não quero ser esse bairro". Então, com 12, 13 anos, começou a treinar boxe, vendo os amigos dele usando drogas, sendo o tempo todo chamado para esse meio. Porém, o tempo todo ele se manteve íntegro, focado no boxe. Aos 13 anos, ele parou de estudar para se dedicar ao boxe, já visando a carreira. Ensaiava os autógrafos visando sucesso na vida adulta e na academia ele realmente se destacava, batendo em adversários maiores que ele. Mais tarde, ele foi se destacando, inclusive tendo 29 lutas com 29 vitórias seguidas, com 29 nocautes seguidos, quebrando até recordes mundiais. Mas, segundo ele usou a referência paterna de agressividade e colocou no boxe. E usou também a referência materna de persistência, também no boxe. No final, tendo a força e a disciplina juntos, deixando um legado no esporte. Mas como explicar o fenômeno de pessoas que saem de um passado terrível e têm um sucesso na vida adulta, um sucesso estrondoso, para falar a verdade? A verdade é que não existe uma explicação concreta para isso. Até porque a grande tendência é as pessoas com infância muito difícil ficarem disfuncionais na vida adulta, principalmente quando há muita negligência na primeira infância. Mas por que a negligência na primeira infância faz tanto mal assim? Porque, em se falando de desenvolvimento, nossos primeiros anos de vida são fundamentais. Como já falamos aqui no canal, é muito importante nossos primeiros anos de vida relacionados à nossa mãe, ao nosso pai ou a quem cuidou da gente na primeira infância, que é do nascimento até os primeiros 4 ou 6 anos. Pois essa é a fase em que o cérebro da criança está se desenvolvendo muito e está muito maleável. É como se fosse um cimento que é maleável, mas que vai dar a forma que as pessoas do ambiente vão dar a ela. Mas depois que o cimento seca, você não consegue mais ter tanta facilidade para moldar ele como tinha antes. Por isso que algumas pessoas dizem que a criança vê o mundo pelos olhos da mãe, e os antigos falavam que a mão que balança o berço é a mão que controla o mundo. Mas e quando esse desenvolvimento é destrutivo? É aí que aparece o problema, afinal a fase da primeira infância é uma fase de formações profundas, de padrões que vão ficar para sempre. Seria a mesma coisa que tacar cocô no cimento enquanto ele é maleável e deixar secar. Por isso que esses primeiros anos pode tanto ajudar a determinar a vida de um adulto, fazendo uma pessoa que colabora, gentil, amorosa e honesta, como também um adulto desequilibrado, raivoso, conflituoso ou até mesmo vítima frequente de abusos. Por isso que nada me irrita mais do que ver pais super negligentes. Uma criança que presencia, por exemplo, um pai batendo na mãe,
No mundo físico, aquilo lá vai acabar uma hora ou outra, né? Tudo tem hora para acabar. Mas no mundo psíquico da criança, aquilo pode acompanhar ela na fase adulta de infinitas formas destrutivas e inconscientes, em formas de padrões comportamentais destrutivos que ela própria desconhece. Mas como explicar às pessoas que conseguem quebrar a regra e terem sucesso mesmo assim, passando por uma infância difícil? E é aí que tá, sinceramente, não há resposta. Um exemplo bem claro disso é a atriz americana Joan Crawford, que nasceu em 1908 e faleceu em 1977. A infância dela foi terrível, com muita pobreza. Ela nunca conheceu o próprio pai, pois foi abandonada por ele, que largou não só ela, mas toda a família. A mãe dela a odiava, sempre batendo nela, por qualquer motivo, transferindo a ela toda a frustração da vida. Até que um dia a mãe dela se relacionou com outro homem, que seria o padrasto dela. E foi um cara que ela realmente adorava, mas que abusava sexualmente dela aos 11 anos. E ainda, logo depois, abandonou ela e a família novamente. E ela descobriu da pior forma que ele não era o pai verdadeiro dela. E assim foi seguindo a infância dela, com muita pobreza, violência da mãe, abandonos, e isso tudo deixou cicatrizes profundas na alma dela, fazendo dela uma pessoa hipersensível, frágil e com medo de abandono para o resto da vida. Foi uma dor que sempre a acompanhou, com um desespero tremendo para ser amada pelos outros, pois foi o que mais faltou nela na infância, e ainda nutria uma grande necessidade por uma figura paterna que sempre a abandonou. Ou seja, o ingrediente perfeito para o fracasso. Só que não no caso dela. Não sei como ela conseguiu transformar essa dor dela em uma grande carreira de atriz, mesmo com uma vida sofrida e cheia de polêmicas, sendo aquele tipo de atriz visceral mesmo, que todos os papéis dela, ela trazia muito bem toda essa dor que ela sentia. Nem parecia que ela estava atuando. A atuação dela era uma atuação visceral, em que ela convertia toda a dor dela, toda a mágoa, toda a necessidade de ser amada, que foi o que ela não teve na infância, direcionando para a atuação dela. E ao mesmo tempo também ela conseguia algo não muito recomendado, mas que com ela deu certo, vendo nos diretores a figura paterna, em que ambos se respeitavam bastante e tinham muita empatia, ao ponto de trabalharem super bem alinhados, fazendo excelentes filmes. Ela era tão fodástica que foi uma das pouquíssimas atrizes que conseguiu sair do cinema mudo e se adaptar ao cinema audiovisual, e a carreira dela durou décadas, mais de 40 anos, o que é muito raro no meio cinematográfico, pois a tendência é, à medida em que a pessoa vai envelhecendo, o artista no caso, ele ia ocupando papéis secundários até sumir das telas, o que com ela foi bem diferente, devido à atuação fodástica dela. Um outro exemplo que podemos também colar aqui foi um dos maiores escritores e dramaturgos do século passado, o russo Anton Chekhov, perdoem o meu sotaque. Quando ele era criança, todas as manhãs ele experimentava um enorme sentimento de medo. Ele sabia claramente que em determinado horário, todos os dias, ele seria espancado pelo pai dele, que era um homem completamente desequilibrado. Sem qualquer motivo, o pai dele espancava ele e os irmãos, às vezes até com um chicote. Segundo o pai dele, ele agia dessa forma para poder criar caráter nos filhos, e que era vontade de Deus que as crianças sofressem espancamento para que ficassem humildes na vida adulta, e justificava que ele tinha sido criado assim e que isso fez dele um grande homem exemplar. Sem falar que o pai dele era alcoólatra, batia todos os dias nele. Ele morava em uma cidade que odiava, uma cidade pacata de alcoólatras. Assim como o Popó, que desde o começo não se sentia como parte daquele local, que era um local não muito legal, cheio de dependentes químicos e pessoas que adoravam confusão. Até que o pai dele, o pai de Anton Chekhov, fugiu da cidade por conta das dívidas, abandonando a família. E aí a mãe dele, muito ingênua, foi enganada e pegaram todo o patrimônio que restava da família. Ficaram sem nada mesmo. Logo, por conta das dívidas, ela teve também que fugir para Moscou, onde estava o pai e os irmãos. Então estava lá Anton Chekhov, abandonado, sozinho naquela cidade aos 16 anos, morando de favor para o mesmo homem que roubou toda a propriedade deles, com uma depressão profunda devido à vida difícil dele, morto de raiva pelo pai, até sem roupa de frio para passar pelo inverno russo, que é um inverno muito rigoroso. Mais tarde, quando ele terminou os estudos, ele foi para Moscou encontrar o restante da família e se deparou com a família morando em um fundo de quintal na pobreza extrema.
O pai dele voltou ao alcoolismo, o irmão dele morreu de cirrose, pois também virou alcoólatra, mesmo com ele fazendo de tudo para tentar ajudar o irmão dele a sair do alcoolismo. E ao mesmo tempo, Anton Chekhov virou o pilar que sustentou a família por todo esse tempo, conseguindo salvar os outros irmãos dele diante daquele caos, e mais tarde cursou medicina em Moscou, mas se dedicou à escrita e fez sucesso, sendo um dos maiores escritores da Rússia, mesmo tendo crises de depressão. Mas ele sempre gostou de estudar a mente dos ladrões, dos psicopatas, dos vigaristas, dos injustos, e também gostava muito de entender os prisioneiros, pois cada um carregava uma grande história. Então ele decidiu empreender em uma nova jornada rumo a essas pessoas perigosas, sendo que a Rússia na época tinha presídios no norte do Japão, que era um local de condições extremamente horríveis e desumanas, em que abrigavam muitos presídios, para onde a Rússia mandava vários de seus prisioneiros. Era um local realmente infernal, em que ninguém na Rússia sabia das coisas graves que lá acontecia, e foi para lá que ele decidiu rumar, mesmo com todos os seus amigos e familiares pedindo para ele não ir, ainda mais com problemas de saúde dele que só pioravam. E ele sentia que a única forma dele enfrentar a depressão dele e seu problema existencial era indo para lá. E lá ele foi, entrevistou os piores prisioneiros, analisou e escreveu tudo da vida deles, detalhou as condições desumanas que lá acontecia. Ele viu tortura de prisioneiros, viu trabalho escravo nas minas locais, viu prisioneiros mortos, viu todos os tipos de abusos que você nem sequer pode imaginar. Viu até as esposas dos prisioneiros tendo que se prostituir por não terem como se sustentar, pois muitas esposas iam com os filhos ficar na ilha enquanto os maridos cumpriam a sentença, sendo que muitas das mulheres, inclusive crianças, acabavam se prostituindo naquele meio, devido à fome, ou seja, se prostituíam apenas por um prato de comida. Aquela colônia de presídios parecia que era o último degrau para de fato pisar no inferno. Lá representava o verdadeiro mal na Terra, o que ele já estava preparado para passar por aquilo, pois foi justamente o que ele superou ao longo da vida através daquela dinâmica familiar horrível da infância dele. Então, ele coletou o máximo possível de informações, entrevistando o máximo possível de pessoas, voltou a Moscou e escreveu o livro dele, livro esse que caiu no mundo como um meteoro, chamou a atenção de todos e trouxe reformas enormes no sistema carcerário russo. Então, enfim, ele tinha se libertado definitivamente daquele trauma e junto libertou muita gente que também viveu nele, começando por ele se libertando, depois libertando a família dele, libertando os irmãos e no final libertou todos os presidiários daquela ilha, depois que o mundo ficou sabendo de tudo que acontecia lá. Mas agora fica a pergunta, qual a explicação para isso? Como conseguir fazer uma pessoa que teve traumas na infância ter sucesso na vida adulta? Sinceramente, muito difícil responder isso. Se até para uma pessoa normal é difícil ter sucesso, quem dirá então para uma pessoa que passou por negligências na infância? Negligências essas que por vezes deixam marcas na alma pelo resto da vida. Mas vendo a história de Popó, de Joan, de Anton Chekhov, vemos alguns padrões, problemas com a figura paterna, padrões na infância que poderiam ser destrutivos e que ao mesmo tempo eles conseguiram direcionar toda essa dor que eles sentiam para uma atividade específica. O Popó para o esporte, virando a maior lenda do boxe. Joan no cinema, virando uma lenda de Hollywood. E Anton Chekhov na literatura, virando uma lenda na literatura russa. Ambos conseguindo destaque mundial. Mas como conseguir isso? Não faço ideia e é errado pegar casos que são exceções e transformar em regras. Coisas que os autores de autoajuda já fazem muitas vezes de forma muito irresponsável, romantizando a dor e o sofrimento. Mas no caso deles, principalmente do Popó, são exceções à regra que realmente fica sem explicação, de seres humanos que ao invés de serem mudados pelas circunstâncias, eles é que mudaram o mundo. Como dizia Ana Freud, mentes criativas são conhecidas por resistirem a todo tipo de maus tratos. Quer mais vídeos diários como esse?
Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.